E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do nosso Verdão, galera. Palmeiras 2, Grêmio 1. O Verdão consegue uma grande vitória em casa e chega a 22 pontos no Campeonato Brasileiro e se isola de vez aí na liderança, galera. 2 gols de Marlon Freitas. Ele que ainda não tinha marcado com a camisa do nosso Verdão e já faz 2 gols. É uma vitória muito importante para o nosso Verdão. Estou deixando aqui para vocês o linha de passes com tudo sobre essa grande vitória do nosso Palmeiras. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Seguinte, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2-1, 2 do Marlon Freitas, Mari Pereira. Fazia tempo que ele não marcava e hoje ele foi importantíssimo. O Arias também teve uma boa atuação, mas faltou aquele último passo lá, a gente conversava na redação sobre isso. O mais importante para o Palmeiras é a liderança isolada aí do campeonato. Exatamente. Tudo bem, amigos? Um beijo para vocês, um beijo para o fã de esportes que nos acompanha. Depois de uma pausa, né, de data FIFA, mas para o Palmeiras ainda sem alguns jogadores ali, enfim, o Jefté ganhando essa oportunidade pelo lado do Piquerez, onde aparentemente o Abel encontrou uma solução com o Arthur, mas é jovem jogador, então eu acredito que o Abel também dá oportunidade para o Jefté mostrar serviço, porque vai ser preciso numa temporada de muitas partidas para a equipe do Palmeiras. Mas foi mais ou menos isso, né? O Palmeiras tentando muito pelos lados, o Arias é sempre muito bem nesse início da construção aqui mais pela esquerda, mas na hora do último passo o Palmeiras estava com muita dificuldade de fazer essa bola entrar perto ali da pequena área do Grêmio, até que a bola parada, né? A gente tem o Marlon, que sobe muito bem e sobe entre dois jogadores do Grêmio, mas a gente tem que falar do Andrés Pereira, né? Que é o cara dessas bolas paradas, é o líder de assistência do Palmeiras na temporada com 8, metade de bolas paradas. Então, assim, ele é muito importante nesse recurso que o Palmeiras ativa ali, né? Quando ele precisa destravar uma defesa, ele tem esse recurso que ele consegue. E aí o Grêmio, no primeiro tempo, nada de Grêmio, tá? Assim, a gente viu, já passou, já foi o gol. E aí o gol de empate do Carlos Vinícius, que parecia que talvez o Grêmio conseguiria sair um pouquinho mais para o jogo, mas logo depois, na figura do Marlon, de novo, o Palmeiras faz o 2-1. É verdade. O Palmeiras que tinha esse cara da assistência das bolas paradas era o Rafael Veiga, né? Era o principal. Era o principal. Aí depois teve uma queda de rendimento e tal, uma série de circunstâncias. O Rafael Veiga acabou saindo do Palmeiras também. E com a contratação do Andrés Pereira, mais do que nunca, acertou. Esse é o cara, a gente viu ali o gol do Marlon Freitas, a cobrança sensacional, ele parece que colocou com a mão, né? E o Calçade, ele tem uma teoria sobre o Palmeiras, uma analogia que eu gostei muito que ele falou na redação, eu queria que o Calçade reproduzisse aqui agora no ar a analogia com relação ao Palmeiras, que tem muito a ver com esse gol de bola parada aí do Marlon Freitas, né, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. É porque o Palmeiras faz algumas coisas muito bem. Sim. E salva o Palmeiras, eu não estou nem me referindo a hoje, mas salva partidas difíceis. O Palmeiras vence jogos mais complicados e hoje foi um Grêmio que conseguiu competir fora de casa. Não é um jogo que o Palmeiras teve facilidade, tranquilidade. O Grêmio realmente teve perto de conseguir até um resultado melhor. Mas o Palmeiras, a analogia é a seguinte, o Palmeiras parece aquela pessoa que tem um carro e faz a revisão na concessionária, cuida tudo, o carro está sempre limpinho, tá brilhando, está tudo funcionando, o carro está um brinco, é o carro do Palmeiras, está sempre ali arrumadinho, mesmo no dia que ele vai rodar pouco, ele funciona. A bola para... Não te deixa na mão. E isso é trabalho. Assim, a gente, quando fala de bola parada, não fala para diminuir. O contrário. É o contrário. Pô, baita recurso, se você tem, né, uma potencialidade na Premier League. Já falei aqui, você tem um treinador, a gente diz que falta tempo, o treinador trabalhar e falta, porque um treinador que divide seu treinamento, ele divide da seguinte forma, né? Transição ofensiva, transição defensiva. Organização ofensiva, organização defensiva e bolas paradas. É uma delas. É tão importante quanto o resto. E o Palmeiras faz isso muito bem. Então, ele ganha muitos jogos assim. E isso é uma beleza do jogo, do treinamento. Por quê? Porque todo mundo pode tentar fazer. Se alguém consegue, por algum motivo, e tem o mesmo tempo que os outros, tá? Não é que o Palmeiras está com mais tempo e os outros clubes não. Então faz certinho a competência e ganha jogos assim. Então ele está sempre com o carro impecável. Impecável. Impecável, revisado tal, e funcionando. Agora, é um meio de campo quando você tem Marlon e Andrés,
é uma ideia de construção e de qualidade no meio de campo bem diferente de outras formações do Palmeiras nesses 5 anos de Abel. Então, assim, é muita qualidade. E tem um terceiro cara agora, que é o Arias. Porque o Arias tem ali... O Arias não é um jogador fixo de um setor. Ele pode voltar por um lado, pelo lado esquerdo, ele vai aparecer do lado esquerdo, mas a partir do momento que ele pega a bola, ele pode vir para dentro e ele se junta a esses caras. Então, isso vai ganhar corpo. Eu acredito que esse entendimento com esses 2 jogadores, e agora um terceiro, pode beneficiar muito o Palmeiras com o Flaco Lopes, ou com o Roque, ou com os 2. Então, cara, o Palmeiras ganhou um jogo difícil, jogando em casa ou fora de casa? Boa pergunta. Tá virando a casa do Palmeiras cada vez mais, né? Porque você tem um show, aí é o gramado que tá passando por reforma, aí vem um outro show, uma outra situação, o Palmeiras tá jogando em Barueri. É em casa, né? Mano do Palmeiras. Anexo da casa dele. É um anexo, né? Talvez seja... Às vezes tem a casa do final de semana, exato, né? A casa exato, do veraneio. Casa de campo. Pode ser a casa de campo do Palmeiras, pode ser isso. Aí você vai gostando, daí vai ficando mais, porque a outra já tá... Mas é uma pena o Palmeiras longe do Arias, tá? Uma pena. E como se sai o Arias na casa de veraneio do Palmeiras, o Birner? Acho que o Arias fez outra grande partida, do ponto de vista coletivo para mim, competitivo, jogou bem, não foi o principal destaque, o destaque obviamente foi o Marlon. E pegando, já cumprimentando você, o William, Mari, Calçade, aos Federações de Esportes, pegando um gancho no que você diz, e eu concordo totalmente. Quando o Palmeiras faz o segundo gol, não era um bom momento para o Palmeiras no jogo. O jogo estava duro, né? Mas o Palmeiras parece que está preparado para essas situações. A gente vai falar depois do Flamengo, que com o Leonardo Jardim não se mostra tão preparado assim. Porque a atuação de hoje do Flamengo, depois de uma nota FIFA, perder o jogo faz parte. Sim. Perder como perdeu hoje, de jeito nenhum. Horrível. E olhando a colocação do Palmeiras e o raciocínio do Abel, que Campeonato Brasileiro você ganha nos pontos corridos, eu acho que esse começo do Palmeiras, ele é, assim, dentro do Palmeiras vinha fazendo estadual, mostra uma evolução, né? Eu gostei da atuação do Arias mais coletivamente do que individualmente, repito, apesar de deixar é um jogador útil. O Abel faz uma coisa, porque ele segura mais o lateral do lado esquerdo para o Arias ter mais liberdade. A gente viu o Giai avançando mais, o que eu não esperava se a gente fosse no início do jogo pela direita do que a gente vê o GFT pelo lado o GFT pelo lado esquerdo. Sim. E o que eu ainda sinto um pouco de falta no Palmeiras, para esse time deslanchar de vez, é um pouco mais de jogo associativo com bola em alguns momentos da partida, quando o adversário está vulnerável. Quando o adversário sai um pouco para jogar contra o Palmeiras, depois que o Palmeiras faz o primeiro gol, o jogo do Palmeiras é muito baseado em contra-ataque, em transição rápida, a bola aérea é sempre muito forte, mas acho que falta o Palmeiras um pouco mais de tabela, de jogo por dentro. Então, o Palmeiras tem jogadores que auxiliam nesse jogo. Só que entra nisso que o Calçade está falando. Falta tempo para o Abel desenvolver isso daí. Se o Palmeiras for capaz de desenvolver isso, aí é a Copa do Mundo que vai dizer, quando você fala de Marlon Freitas e vai ter jogador em Copa, e o Andrés, é um foco de muita qualidade, mas, se possível, para um jogo mais vertical. E coloca jogadores para isso, né? Porque o Alan é esse jogador, ele vai atacar. E querendo ou não, o Arias também se mostra, né? Essa peça que você pode utilizar desse jeito, né? Ainda mais com o que o Birner trouxe. Você não tem um lado esquerdo que vai te auxiliar tanto, que vai subir tanto. O Arias é muito bom nessa velocidade, né? Imagina, ele fez isso muito no Fluminense, quando o Fluminense precisava sair de trás. Então, você tem esses 2 jogadores que foi um encaixe imediato, né? O Marlon chega, o Andrés, o nível que ele sobe é impressionante também, tanto que a gente nem fala mais, né, do Evangelista. O Evangelista se machuca e faz muita falta para o Palmeiras, interfere no jogo do Andrés, porque ele precisa ficar mais preso. Quando o Marlon chega, ele soluciona exatamente ali a questão desse meio de campo do Palmeiras. E aí tem essas peças, né, que atacam muito bem, né, essa profundidade. Mas eu concordo com o Birner. Eu acho que o Felipe... Um pouco mais, Mari. Exatamente. E são variações, tá muito bom, né? Falta um pouquinho. Exatamente, são variações que você pode ter ao longo do jogo. Quando você coloca, por exemplo, o Felipe Anderson, ele te dá isso, né? Sim. Ele é um jogador muito técnico, com muita qualidade, que ele vai te dar esse jogo mais associativo. Pensando aqui, você falou das possibilidades. Qual o Palmeiras ideal de escalação?
sem o Paulinho, que a gente não sabe como volta? Vamos deixar o Paulinho de lá, porque realmente a gente não sabe ainda. Nem né? quando, nem como. Nem né? quando, nem como. Poderemos estar às portas da volta do Paulinho. A gente torce para que muito bem. Exatamente, que é um baita jogador. Exatamente. Né? Vamos combinar que ia elevar muito o nível do Palmeiras. Mas hoje, o que seria a escalação ideal do Palmeiras? O que a gente está imaginando? O Arias é um cara que tem que ser titular. Marlon Freitas tem que ser titular, Andreas Pereira tem que ser titular, o Vitor Roque tem que ser titular, o Flaco tem que ser titular. Como é que a gente ajeita isso tudo aí? Vamos lá. Você não está pensando na defesa, é isso? Podemos começar pela defesa. Só que eu estou pensando do meio para frente porque eu acho que é onde Todo tem mundo muita bem. opção, né? Todo mundo tem bem. muita opção. Como é que a gente monta Sem isso? problemas? Isso. Sem problemas. Excluindo o Paulinho, que a gente Tem- realmente não sabe. Tem um né? formato definido, que é a Manda lá. partir de... Vamos começar a partir de Marlon e de Andrés Pereira. Legal. Tá bom? Esses são Aí titulares. você tem... E só um detalhe, É. Giai ao invés de Kelvin na lateral Ah, direita. mas aí eu nem cheguei aí, não. E aí a gente não. E aí vamos eu combinar também vou- que a gente não vai ter o Piquerez aí um tempo. Não, né? não, mas Não, ali... no ideal joga. Não tem Ele- que Ideal pensar. joga. Deixa a defesa. Então, vou Tá falar bom, de é onde, isso onde aí. ele tem problema. Exatamente. Onde ele tem problema. Vamos lá. Para mim, são 4... nesse formato, são 4 vagas. Tá? Tá. Eu gostaria de ver. Você precisa ver se dá certo também. Uma coisa é achar que no Tem que papel... treinar. No Tem papel, que né? tirar o ar. Gostaria de ver Roque, Flaco, Arias e Paulinho. Pô, Roque, Flaco. Arias e Paulinho. meu Deus. Eu também. Baita E quarteto. com Andrés e Marlon Freitas. Porque você tem Alan, Flaco, Maurício e Vitor. Arias hoje. Isso. Né? Isso. E são as mesmas 4 vagas. E eu estou falando dos 2 atacantes que foram muito bem na temporada passada. Não é um ou outro. Pode ser. Mas dá Flaco pra ou jogar. Roque. Mas os 2 ótimos fisicamente. Tal. Flaco e Roque jogaram muito bem. Com Arias, aí o Arias, claro, do lado esquerdo fica o Paulinho, o Arias no lado direito, onde ele jogou no Fluminense quase o tempo todo. Esses 4, seria muito interessante ver que tipo de potência teria esse ataque com esses 4. Que é mais ou menos o mesmo formato. Aí o Flaco é um jogador que sabe baixar no momento de baixar numa construção e chegar à área para finalizar. O Vitor Roque é um jogador que você ativa aquela profundidade do passe do que os 2 volantes têm. Ele aparece na cara do gol. O Paulinho tem gol, né, sabe fazer e gosta. E também o Arias. Agora, o Paulinho espera-se a estreia dele. Foi lá no Mundial de Clubes, já faz um tempão. O vai pouco fazer de um ano. Paulinho no Palmeiras foi ótimo. Foi muito bom. Machucado. Muito bom. Machucado. Contundido. Então, assim, uma expectativa que eu tenho, acho que torcedor palmeirense também, de ter esses 4. É um ataque... Um baita ataque. Mas os 6 que você citou aí na formação, olha que time. bem legal. Mas o Birner parece que tem alguma dúvida, né? O Birner tá com uma carinha aqui que Sabe por não quê? é bem assim, tá muito facelinho. Vamos lá. Eu tô pensando que o técnico é o Abel. Tá. Para jogar assim, o Paulinho tem que fazer a recomposição na frente do lateral constantemente. Eu não sei se faz como o Abel quer. Fazer, faz. E aí tem uma outra coisa que me pega. Eu acho que... Quem tem que fazer hoje é o Arias. Não, mas o Arias faz de boa. Então, O Arias não teria sofrimento para fazer isso de um lado. Do outro, é a questão. Porque eu não acho que o Paulinho teria, não. eu acho que o Paulinho, se o Paulinho voltar em plena forma, torcemos para que sim, pelo trabalhador, independentemente do jogador. Claro. Eu acho talvez ele que seja o jogador mais decisivo que o Palmeiras tem, dos seus atacantes. E você usar o Paulinho num time que recompõe e faz muita transição rápida o tempo inteiro, Vejo problema. você acha que não gera... Mas ele é Não, também né? o cara do bom passe, Sabe né? por que eu não vejo? Ele acaba Sim. sendo também o cara muito bom. Porque na é o assistência. seguinte, o Roque ajuda, Sim. Ajuda, o Flaco ajuda, bastante. o Arias ajuda. Você já percebeu que o Palmeiras tem um modelo que quem não faz não está dentro? Se tem um clube no Brasil que tem uma ideia, assim, é como se fosse um molde. Se você se encaixa nesse molde, você vai jogar. Se você não se encaixar, você está fora. Tanto que você vê quem não se encaixou, até logo, vai voltar lá, vai lá para o River Plate, o outro vai para não sei aonde. Tal. Os caras vão embora. Então, o Paulinho está cansado de ver e saber o que o time... Você está pensando num 4-2-3-1? Não, estou pensando do jeito que qual joga. pensamento? Do jeito que joga hoje. Ele joga com 2 caras aqui Isso. e 2 aqui. Hoje ele tem Maurício e Flaco. Tá? Sim.
e Arias e Alan. O jeito que jogou hoje. O Flaco fazendo a que fez o Maurício hoje, o Flaco o Flaco joga junto, uma hora ele precisa, ele baixa, ele encontra com o volante. Não é o Flaco ser um meia, porque senão já vai mudar. O atacante tá com o atacante. Você tem 2 caras por aqui, o Arias pode estar aqui por dentro apoiando, passa um lateral esquerdo, entendeu? Não vejo. O zagueiro, o lateral direito pode segurar um pouquinho mais para compor com o zagueiro, porque os volantes, os 2 jogam, os 2 saem muito. Então eu vejo o seguinte, cara, quem vai para o Palmeiras e está vendo o Palmeiras, o seguinte, um jogador que está... Imagina um jogador que não faz parte do Palmeiras, está jogando aqui no futebol brasileiro ou acompanha o Palmeiras na América do Sul jogando Libertadores. Quando surge a possibilidade dele jogar no Palmeiras, cara, quando me convida para jogar no Palmeiras, eu sei exatamente o que o treinador quer. Cara, eu vou ter que correr, eu vou ter que recompor, eu vou jogar com a bola no pé e sem a bola no pé. E você sabe que tem disputas, né? Você não é o E às vezes eu jogo mais com a bola com o adversário do que comigo. Sim. Cara, se o cara que não se adapta, ele não tem o que fazer no Palmeiras. Então já deu tempo demais pro Paulinho, ele vai voltar bem. Quando ele voltar, estando fisicamente apto, eu acredito que ele é capaz de fazer isso. Assim, eu acho que uma mudança de posicionamento é possível, para mim, tá? Eu jogaria num 4-1, 4-1. O Marlon, o primeiro, até por causa do passe longo, do lançamento. Mas é um formato que naturalmente esse time faz dessa formação. De acordo com o jogo. Você pode pôr Roque e Marlon, aí você tem Arias, Paulinho, por dentro o Marlon Freitas e o Flaco Lopes. Porque eu acho que se você joga com o Marlon, o desenho não... o Andrés por dentro, com o Flaco, acho que o desenho... quase a mesma linha, e os 2 outros abertos, até porque o Andrés pode inverter com o Paulinho várias vezes, jogar aberto, como já jogou, o Paulinho vindo por dentro, mais perto do atacante, dá pra fazer. Dá pra fazer. Mari. Não, toca. Bora. Pode tocar? Tocar, sim. Bora. Castanheiro, então. Vitor Castanheiro. Hoje o Abel estava suspenso, né? Falando em coletiva depois dessa vitória do Palmeiras. Começar... Boa noite a todos. Começar pela última, pelo Vítor. Ainda não sabemos. Ele está num processo de recuperação. Vamos esperar estes dias para depois decidirmos se realmente ele está em condições de poder viajar para a Bahia. Em relação ao Marlon, eu não gosto muito de estar a individualizar. Temos que valorizar a equipa, o esforço da equipa, o trabalho da equipa. Mas, logicamente, o Marlon é um jogador importante na equipa, um jogador maduro, um jogador experiente, conhece muito bem este campeonato e tem aportado qualidade à equipa, que era isso que nós queríamos e por isso que o Palmeiras o foi buscar. Tá bom? Boa noite. Anderson Correia, do Verdazo. Hoje o Grêmio forçou demais a jogada em cima do Carlos Vinícius, né, um centroavante que tem características de força física. Inclusive passou pela base do Palmeiras, né, o Carlos Vinícius. E mesmo o Grêmio insistindo bastante nessa jogada, o Palmeiras tentando ali defender, mas em algum instante ele acabou escapando e conseguiu fazer o gol. Certo. Isso já era algo que estava no radar de vocês, essa jogada longa em cima do Carlos Vinícius, o que o Palmeiras poderia ter feito também para tentar evitar esse gol do Grêmio? Não, em relação ao gol, acaba por ser uma desatenção, mas logicamente nós estávamos preparados para este jogo mais direto, porque é um jogador extremamente forte, segura bem, consegue segurar, experiência de futebol inglês, que é um futebol também muito, muito físico, com muito contacto. Infelizmente, uma desatenção geral da equipa, naquela situação ali, daquela confusão, bola na mão, a bola atrasada, gerou-se ali um bocadinho de desconcentração na equipa e acabamos por sofrer o gol. Castanheira, boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN. Queria te perguntar em relação aos jogadores que voltaram da data FIFA, alguns deles que até jogaram na terça-feira. Queria que você explicasse um pouquinho a condição que eles tinham para o jogo de hoje, alguns até como titular. Quanto que isso afetou também o Palmeiras no segundo tempo? O Verdão teve uma queda ali em relação à produtividade do primeiro tempo. É um facto. Calendário apertado, não é? Muitos jogos, muito desgaste, viagens grandes, não é? Sabemos o risco que corremos. Os jogadores sempre prontos para ajudar, mas nem sempre as coisas correm como eles desejam, não é? Acima de tudo por causa do desgaste físico que eles têm, como referi, e as viagens longas, essencialmente isso. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!